Vamos dar início à sessão ordinária do dia 30 de 11 de 2020. Gostaria de cumprimentar todos os vereadores aqui presentes e a todos que estão nos assistindo pela nossa TV Câmara. Sejam todos bem-vindos. Que o senhor secretário faça a verificação de presença dos senhores vereadores para efeito de quórum e darmos início à presente sessão ordinária. Senhor presidente, temos o quórum suficiente para início da sessão. Obrigado, senhor secretário, vereador Bossolã. Leitura de um trecho bíblico com a palavra o vereador Bossolã. Lucas, capítulo 6, do 39 ao 42. Propôs-lhe também uma parábola. Pode, porventura, um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho de teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer a teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira a primeira trave do teu olho e então verás claramente para tirar o arqueiro que está no olho do teu irmão. Palavras do Senhor. Sobre a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Reverência ao Ina Tatuí. Passaremos à apreciação, discussão e votação das atas das sessões ordinárias, sessões ordinária e extraordinária do dia 23 de 11 de 2020. Em discussão, em votação.
Aprovada as atas por 9 votos. Que o senhor secretário proceda à leitura do expediente. Aviso de audiência pública. A Câmara Municipal de Tatuí torna público que fará realizar no dia 2 de dezembro de 2020, quarta-feira, às 15 horas, no plenário desta Casa, a Avenida Cônego João Clímaco, 226, nesse município, audiência pública, nos termos do artigo 48, parágrafo único, inciso 1, da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, destinada à discussão das seguintes matérias. Primeira, alteração do anexo da Lei do Plano Plurianual para exercício 2018-2021. Segundo, Lei Orçamentária Anual LOA do município de Tatuí para o exercício 2021. 3. Alteração do anexo de Lei Diretrizes Orçamentárias para o exercício 2021. A fim de garantir a participação popular da Câmara Municipal de Tatuí, disponibilizará o e-mail contábil@câmara-de-tatuí.sp.gov.br e o WhatsApp 15 3259 8300 para receber perguntas e sugestões sobre o tema, as questões a serem lidas no momento da realização da audiência, que será transmitida através do link câmara-tatuí.tvcâmara-ao-vivo.net. Tatuí, 19 de novembro de 2000. Presidente da Câmara, Antônio Marcos de Abreu. Portaria número 035/2020, de 27 de novembro de 2020. Declara ponto facultativo no dia que se especifica e dá outras providências. Antônio Marcos de Abreu, presidente da Câmara Municipal de Tatuí, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e, considerando que no próximo dia 8 de dezembro celebra-se o dia da padroeira do município de Tatuí, Nossa Senhora de Imaculada Conceição, resolve-se expandir o seguinte. Portaria. Artigo 1º. Fica declarado ponto facultativo para os servidores deste Legislativo, dia 7 de dezembro de 2020, segunda-feira, que acontece o referido feriado, ficando suspenso nessa data o expediente no Departamento da Administração da Câmara Municipal. Artigo 2º. Em virtude do disposto do artigo anterior, fica transferido do dia 9 de dezembro de 2020 a sessão ordinária prevista para aquela data, conforme dispõe o artigo 131, parágrafo 2º do Regimento Interno. Artigo 3º. Essa portaria entra em vigor na data de sua publicação. Tatuí, 27 de novembro de 2020. Presidente da Câmara, Antônio Marcos de Abreu. Ato número 56/2020, de novembro, 30 de novembro de 2020. Dispõe sobre a manutenção e disposição contida nos atos administrativos desta Casa e da outras providências. Presidente da Câmara Municipal de Tatuí, do Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e regimentais e, considerando todas as medidas já adotadas por esse Legislativo, visando conter a disseminação do Covid-19 e ainda, considerando que nesta data o Governo de São Paulo anunciou a regressão da fase verde para a fase amarela no Plano São Paulo de flexibilização econômica em todo o território do Estado, resolve. Artigo 1º. Permanece mantida até o dia 31 de dezembro de 2020 todos os procedimentos das regras previstos em atos próprios da Previdência desta Casa, Presidência dessa Casa, que se encontra em vigor, que tratam a prevenção, a infecção e a propagação da Covid-19 no âmbito da Câmara Municipal de Tatuí. Parágrafo único. Referido prazo poderá ser ampliado e reduzido por ato da Presidência desta Casa, caso necessário. Artigo 2º. Este ato entra em vigor na data de sua publicação, revogadas disposições em contrário. Tatuí, 30 de novembro de 2020.
Presidente Antônio Marcos de Abreu. As indicações, como de praxe, será encaminhada à senhora prefeita, número 443/2020. Que o senhor secretário proceda à leitura dos requerimentos e moções dessa sessão. Requerimento 1507/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer poda de árvores na Avenida Dr. Olavo Ribeiro de Souza, no Jardim Lucila. Autoria Marquinhos de Abreu. 1508/2020. Requer da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí que informe se as equipes médicas estão condenadas atendendo todos os convênios. Autoria Marquinhos de Abreu. 1509/2020. Requer da prefeita que informe como ficarão as marcações das cirurgias eletivas nessa pandemia se não estão sendo realizadas. Autoria Marquinhos de Abreu. 1510. Requer da diretora técnica da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, doutora Maria Laura Lavorato Matias, que informe quais são os convênios atendidos pela equipe médica dentro do hospital, especificando. Autoria Marquinhos de Abreu. 1511. Requer da prefeita que informe se estão sendo feitos encaminhamentos para as especialidades médicas de pacientes que estão atendidos pelo UPA. Seus médicos estão emitindo guias e qual o procedimento. Autoria Marquinhos de Abreu. 1512. Requer da prefeita que informe quais as especialidades médicas atendidas no CEMEM e se o atendimento está em sua normalidade. Autoria Marquinhos de Abreu. 1513/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar manutenção de malha asfáltica na rua Rui Barbosa, no Jardim Nossa Senhora de Fátima. Autoria Alexandre Bussolã. 1514/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de fazer manutenção de malha asfáltica na Avenida Virgílio Monteso Filho, no Jardim Nova Tatuí. Autoria Alexandre Bussolã. 1515. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de enviar um caminhão limpa a fossa no bairro Congonhal, solicitado através da indicação 431/2020. Autoria Alexandre Bussolã. 1516/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar recapeamentos nas ruas do bairro São Conrado, solicitado através da indicação 429/2020. Autoria Alexandre Bussolã. 1517/2020. Requer da prefeita que informe a possibilidade de realizar revitalização na Praça de Santa Cruz, limpeza, capinação, iluminação, bancos, solicitado através da indicação 430/2020. Autoria Alexandre Bussolã. 1518/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar manutenção das ruas e melhorias na iluminação do bairro Guaxingu, solicitado através da indicação 432/2020. Autoria Alexandre Bussolã. 1519/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a ligação de água no restante do bairro Lagoa Vermelha. Autoria Pepinho. 1520. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a ligação de água no restante do bairro dos Fraga. Autoria Pepinho. 1521/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de construir uma horta comunitária no Jardim Aeroparque. Autoria Pepinho. 1522/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a limpeza capina das praças no Jardim Aeroparque. Autoria Pepinho. 1523/2020. Requer da prefeita que informe da Casa Legislativa a possibilidade de realizar o recapeamento do asfalto novo na rua do bairro do CESP. Autoria Pepinho. 1524/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a ligação do esgoto no bairro Novo Horizonte. Autoria Pepinho. 1525. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a troca de placas de denominação das ruas no Jardim Tóquio. Autoria Pepinho. 1526/2020. Requer da prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a instalação de um CRAS com sala de balé, judô, música, zumba e a academia ao ar livre no Jardim Tóquio. Autoria Pepinho. 1527/2019.
2020, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar a instalação de uma praça de lazer no Jardim Aeroparque, autoria Pepinho. 1528, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar recapeamento, asfalto novo na rua Professor Celso Vieira de Camargo, Jardim Tóquio, autoria Pepinho. 1529/2020, requer da Prefeita que informe a esta Casa Legislativa a possibilidade de realizar o recapeamento asfalto novo na rua Professor Celso Camargo, no Jardim Tóquio, autoria Pepinho. 1530/2020, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar recapeamento asfalto novo na rua Greides Bernardo Minhoto, no Jardim Tóquio, autoria Pepinho. 1531/2020, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar limpeza de terreno em frente ao número 165, na rua Brasília Camargo Barro, no Jardim Tóquio, autoria Pepinho. 1532, requer da Prefeita que informe sobre a possibilidade de realizar poda de árvore em torno da escola Semires Turelli Azevedo, no Jardim Tóquio, autoria Pepinho. 1533, requer da Prefeita que informe se houve um estudo de construção de pista de ciclovia na duplicação da rua Teófilo Andrade Gama, no Jardim de Santa Rita, autoria Bispo Nilton. 1534/2020, requer da Prefeita que informe o valor gasto da prestação de serviço de castração para o controle da reprodutividade de cães e gatos no município de Tatuí do ano 2020, autoria Bispo Nilton. 1535, requer da Prefeita que proceda com uma análise de estudo possível mudança do fluxo do veículo no cruzamento da rua Domingos dos Santos Filhos e Avenida Celso Firmo Vieira de Camargo, autoria Bispo Nilton. 1536/2020, requer da Prefeita que informe o valor gasto para locação de caçambas estacionárias para disposição, transporte, destinação final de resíduos orgânicos em área rural para atividades envolvidas em um ecoponto do município, na remoção do transporte de resíduos e construção civil, autoria Bispo Nilton. 1537, requer da Prefeita que informe sobre a contratação da empresa que realiza exame de tomografia para atender o plantão todos os dias da semana, incluído pontos facultativos e feriados 24 horas por dia, os munícipes assistidos pela UPA Tatuí, autoria Bispo Nilton. 1538, requer da Prefeita que informe o valor gasto contratar exames de ultrassonografia para suprir a necessidade da UPA Tatuí, autoria Bispo Nilton. 1539/2020, requer da Prefeita que informe o valor gasto na locação de escavadeiras e motoristas para desobstrução do leito do rio Manduca, que estende ao Bosque de Junqueira até o Jardim Paulista, com a finalidade da precaução para o período de chuvas, conforme consta na especificação do anexo 3 do edital, autoria Bispo Nilton. 1540/2020, requer da Prefeita que informe o valor gasto para a contratação de empresa credenciada pela Polícia Federal para a realização de exame psicológico, a fim de obter renovação do porte de arma de fogo para o efetivo de 100 guardas civis municipais, por solicitação da Secretaria de Governo, Segurança Pública, autoria Bispo Nilton. 1541/2020, requer da Prefeita que informe o valor gasto para a realização de exames de análise clínica e dosagem de troponina quantitativa para atender os pacientes assistidos pelo UPA Tatuí, autoria Bispo Nilton. 1542, considerando as informações obtidas através da Comissão Especial de Inquérito 6 da Santa Casa Misericórdia de Tatuí, São Paulo, e o entendimento de ser crucial para fins de redução de gastos de manutenção da Santa Casa, a construção de um poço artesiano, usina de oxigênio medicinal e energia solar fotovoltaica. Requer do excelentíssimo senhor deputado federal José Guilherme Negrão Peixoto que informe sobre a possibilidade de destinar verba através da emenda parlamentar para custear essas construções. Autoria Rodney Rocha. 1543, requer da Prefeita que informe quando será realizada a manutenção da calçada da Rua 11 de Agosto, na altura do número 1271, autoria Salum, Eduardo Dade Salum. 1544, requer da Prefeita que informe quando será realizada a manutenção do Boca de Lobo, situado na Rua 11 de Agosto, frente à Casa do Acolhimento, autoria Eduardo Salum. 1545, requer da Prefeita que informe está nos planos da atual gestão realizar ações visando alargar e ampliar o pontilhão existente na Rua Moreira da Silva, no bairro Santa Luzia. Autoria Eduardo Salum.
1546/2020, requer do Instituto Inovare que informe quais os critérios utilizados para a criação da faixa de classificação de risco no pronto atendimento da UPA, a média de tempo esperado em cada faixa e se há falta de médico na unidade. Autoria: Eduardo Salum. 1547/2020, requer da Prefeita que informe que está realizada a fiscalização de serviços prestados pelo Instituto Inovare da UPA, com qual frequência e se há relatório. Autoria: Eduardo Salum. 1548/2020, requer da empresa Ônibus Rosa Limitada que informe por quais razões foram reduzidos os horários sobre constantes atrasos na linha que atende o bairro Americana. Autoria: Eduardo Salum. 1549, requer da Prefeita que informe por quais razões foram reduzidos os horários do transporte coletivo da linha que atende o bairro da Americana e o motivo dos constantes atrasos. Autoria: Eduardo Salum. 1550, requer da Prefeita que informe quando será realizada limpeza e manutenção das margens do Ribeirão Manduca, no trecho localizado entre as ruas Benedito Gabriel de Moraes e Bento Correia Antunes. Autoria: Eduardo Salum. 1551/2020, requer da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo que informe quantos pacientes ostomizados são atendidos pelo Sistema Único da Saúde do nosso município e se é realizado acompanhamento contínuo desse paciente. Autoria: Eduardo Salum. 1552, requer da Prefeita que informe se há profissionais de enfermagem de formação específica para atendimento de pacientes ostomizados na nossa cidade. Autoria: Eduardo Salum. 1553/2020, requer da Prefeita que informe por quais razões foi suspensa a coleta seletiva realizada pela Cooperativa de Reciclagem de Tatuí, Coreta, no Jardim do Sila. Autoria: Eduardo Salum. 1554/2020, requer da Prefeita que informe se tem sido disponibilizada a campanha de utilização de equipamento de proteção individual, EPIs, protetores de ouvido aos servidores públicos que atuam no corte de grama, se esses trabalhadores recebem adicional de insalubridade. Autoria: Eduardo Salum. 1555/2020, requer da Eletricidade, Serviço SA, que informe sobre a possibilidade de realizar a poda de árvores na rua Dionísio Quintino Campos, altura número 266 e 340, Jardim Rosa Garcia 1. Autoria: Marquinhos de Abreu. 1556/2020, requer da Prefeita que informe a possibilidade de realizar poda de árvore na rua Dionísio Quintino Campos, altura do número 266 e 340, Jardim Rosa Garcia 1. Autoria: Marquinhos de Abreu. Moções. 460/2020, aprovo de congratulações ao professor e mestre em Literatura Brasileira Lucas Teles Pereira em razão de sua aprovação para o curso de doutorado da Universidade de São Paulo, USP, na área de Literatura Brasileira. Autoria: Eduardo Salum. É o que tínhamos, senhor presidente. Obrigado, senhor secretário, vereador Ney. Nós vamos abrir o tempo de 60 segundos para os vereadores se inscreverem para a discussão dos requerimentos e das moções também. Quatro vereadores se inscreveram para fazer o uso da palavra, 10 minutos para cada vereador fazer o uso. O primeiro a falar é o vereador Ney Loco. Boa noite, senhor presidente, membros da mesa. Posso usar daqui, né, senhor presidente? Pode falar daqui, não, vereador. Público presente aí, nossa imprensa municipal,
Ocupo essa tribuna aí para... Fiz um requerimento aí pedindo ao nosso deputado federal Guiga Peixoto, razão de ser do mesmo partido, para que possibilidade de destinar verba para a gente custear aí umas melhorias que foi encontrado no trabalho da SEI que a gente vem fazendo aí, e foi encontrado que há a possibilidade de fazer investimentos para a gente fazer umas economias a curto prazo. No caso, um poço artesiano, em torno de R$120 mil. Usina medicinal, trouxe um representante da PCI, mesma indústria que produz fornece para o exército americano, que usa em hospital de campanha. E ele veio, fez um levantamento de tudo que está acontecendo, achei muito interessante o que ele fez. E há a possibilidade até de a Santa Casa lucrar com essa usina. Lógico que tem um investimento, não é possível você gerar economia se não tiver gastos, né? Se não tiver investimento. Eu acho que também a gente podia estar falando aí das energia que que o mercado oferece hoje, que é a fotovoltaica, né? Acho um investimento que a longo prazo vai dar também retorno. Se falando aí hoje, a gente tem em torno de 7 milhões a dívida de água com a Sabesp, onde um poço artesiano custa R$120 mil e a gente podia solucionar essa questão. Então fica aí meu pedido ao deputado Guiga Peixoto, uma vez que ele usou a internet esses dias para falar que a comissão de inquérito da Santa Casa de Tatuí estava sendo orquestrada por 3 patetas. Bom, como pateta, eu queria dizer para o senhor deputado Guiga Peixoto que eu encontrei várias soluções e, se for possível, ele devolver o dinheiro que é retirado da população através da emenda parlamentar, que ele faça isso, né? Afinal de contas, fomos muito cobrados aí que a piva aqui ia virar em pizza, que a gente não ia descobrir nada, né? E o que me deixou surpreso foi que todos os vereadores que, como se diz, babuceavam na tribuna, que colocaram até em campanha de prefeito, que tinha participado, votado a SEI, que não sei o quê. Acho que nem sabe o que é SEI, né? Porque esses mesmos vereadores não vi, como todos sabem, eu abri aqui para que fizesse ofício para a gente encaminhar para a auditoria, não só para levantar suspeita, como também para a gente encontrar alternativa. Uma vez que o que eu estou acompanhando na SEI me deixou muito preocupado, eu acho que é momento de a população, os políticos da nossa cidade, os empresários, se unir força para que a gente continue com esse bem que é a Santa Casa Misericórdia de Tatuí, porque se a gente continuar no que vence, que eu percebi, ainda não cheguei ao relatório final, mas que possivelmente, não muito em breve, se continuar do jeito que vem rolando isso, a gente vai ter uma grata surpresa, né? Que a Santa Casa foi fundada em 1896, se não me falha a memória, e um século depois, a gente, com toda a nossa evolução, nós evoluímos para a destruição. Uma coisa assim surpreendente, né? Que construíram um bem tão importante para a nossa cidade numa época tão difícil, onde que malemar se tinha carroça. E hoje a gente já vendo aí drones, possibilidade de ter tantas tecnologias, a gente está aí prestes a fechar um bem que foi construído há tanto tempo. E por que que isso acontece?
por causa desses políticos canalhas que eu tenho visto e encontrado em todo esse tempo que eu estou aqui, que é só fazer propaganda. Inclusive, eu queria solicitar ao senhor vereador Valdeci Proença, que resolveu todos os problemas da nossa cidade, se ele não consegue resolver essa questão também. Então, a gente tem feito um trabalho minucioso na nossa comissão a respeito disso. Já queria aproveitar aqui também, senhor presidente, para pedir desculpa para o senhor, porque confesso que no passado muito se falava do senhor, a respeito do senhor ter sido auditor, gestor na Santa Casa, e me surpreendeu que o senhor foi o único que deixou positivo na sua gestão, resolveu, conseguiu certidão de volta, e pelo que está lá, segundo o auditor, e o que a gente tem acompanhado, o senhor fez um excelente trabalho. Porém, hoje, a gente, como eu alertei aqui, né, que a gente devia ter votado a redução dos vereadores, para a gente ter uma economia para o município, para a gente fazer realmente valer a pena o dinheiro do contribuinte. Não fizeram, não me ouviram, e agora eu gostaria aí que seus vereadores, principalmente os que foram contra, corressem atrás de seus deputados aí, que são cabos eleitorais dos deputados, porque é isso que serve vereador, no meu ver, ser cabo eleitoral de deputado, que peçam aí de volta aí o dinheiro que nos levam daqui, através de emenda parlamentar, para que a gente invista na Santa Casa. Porque, e outro detalhe, para que cobre os deputados, para que mude esse... Cara, eu não sou formado em nada, senhor presidente, mas, com minha fraca leitura, o SUS hoje, ele repassa o equivalente a 0,27 a 37 centavos do custo a cada R$1 gasto na Santa Casa. Algum de vocês aqui consegue fazer a mágica de sustentar um negócio onde você gasta R$1 e você tem de volta 37 centavos? Se alguém souber dessa mágica, me avisa, pelo amor de Deus, para a gente correr com isso, para a gente resolver a situação da Santa Casa. Detalhe, já estou entrando aqui no assunto da Santa Casa, né? Mas, então eu gostaria que o Giga Peixoto, e me surpreendeu esse dia que apareceu lá uma ligação da delegacia, dizendo que ele fez um boletim de ocorrência, dizendo que eu ameacei ele. Bom, pelo menos está com medo, né? Respeitou, tá bom, Giga Peixoto. Porque me surpreendeu isso, né? Já que o senhor veio na rede social ficar atacando todo mundo, eu acho que o senhor não tinha medo de ninguém, né? E eu não vou perder o meu tempo, não, saindo na rua para brigar com o senhor, não. Não vou fazer isso, pode ficar tranquilo. Mas eu queria que o senhor honrasse os votos que o senhor teve na cidade aqui, uma vez que, se não me falha a memória, um deputado federal tem em torno de 40 milhões para destinar por emenda parlamentar. Então, se mandasse aí para nós aí os três, se eu fosse ele, tivesse entrado do jeito que eu entrei, eu ficava 4 anos só no mandato, mas eu mandava todo esse dinheiro para Tatuí. Eu pagava a dívida da Santa Casa e ainda sobrava dinheiro para a gente destinar para continuar a administração. Que eu vi ele lá dando os parabéns para uns vereadores aí e tal, né? Então, não custava nada fazer isso, porque eu acho que a população tatuiana tinha que colocar um deputado lá que representasse a cidade. Não o cara ficar aí querendo brigar com um, com o outro para a rua aí, como se fosse um galo índio, né? Ao invés de fazer o seu papel. O mínimo que um deputado poderia fazer, eleito pela sua cidade, era destinar verba parlamentar, porque essa verba não é dele, é a verba do contribuinte, é nosso esse dinheiro, então não custava nada fazer isso. Então eu fiz aqui um requerimento, porque segundo ele, ninguém conversa com ele, ninguém fala com ele, por isso que ele não faz nada aqui, por isso que ele não ajuda aqui em Tatuí. Então fica aqui a minha fala, senhor presidente, meus parabéns e também aproveito essa oportunidade para fazer um pedido, senhor presidente, que vai acabar meu tempo, mas para a gente
para a gente ter uma abertura aí, para mim, após o término da ceia, a gente tem mais uma reunião aí com a comissão, para que seja explanado, né, quem tiver que pagar, quem deve na justiça, será encaminhado para o Ministério Público. Eu não sou juiz, não sou polícia, não sou nada, então não sou eu que vou julgar. A minha maior pretensão aí é tentar descobrir e achar solução para que se resolva a Santa Casa. Inclusive o senhor fez um relato aí Eu poderia até responder ao senhor, vice-presidente, sobre qual convênio que a Santa Casa atende. Eu acho que a gente tem que entrar com coragem nessa Santa Casa e fazer um rebuliço na Santa Casa. Eu acho que primeiro a gente tinha que contratar um consultor para saber o que faz ali, porque o que tem, como diz, aonde não tem galo, quem canta é frango e franguinha. Porque o que eu tenho visto, que o que tem de franguinho mandando na Santa Casa é brincadeira. Sem contar que, pelo que eu entendi lá, o gestor da Santa Casa e o coordenador do corpo clínico não se falam. Aliás, se odeiam. Como que dois gerentes numa empresa não se conversam para ter um bem melhor para a empresa? Está aí o nosso amigo Alexandre, empresário de sucesso, como a gente conhece, né? Conheço desde sempre o senhor Alexandre, um lutador, conquistou muitas coisas com o trabalho, e com uma coisa que se chama capacidade de entendimento do que se vive no dia a dia. Imagine o senhor com dois gerentes lá, que um quer fuder o outro e o resultado sobra tudo para a empresa. E isso não é diferente. É muito fácil a gente chegar e falar que a culpa é do prefeito, é do vice-prefeito, de alguém que está lá. Porque o que está acontecendo dentro da Santa Casa é uma coisa de pequeno até grande, que as pessoas estão ali, eles acabam fazendo o que quer, e um encobre do outro e fica nesse somebody love lá. Então eu acho que tem que chegar de um modo grosseiro ali, para dizer a verdade para vocês, tem que fazer um limpa na Santa Casa, infelizmente. É muito funcionário. Entendeu? E ter um investimento na Santa Casa. Como eu disse aqui, um poço artesiano de 120 mil e a gente está devendo 7 milhões de água. Então, eu acho que tem muita coisa a ser feita. E, mais uma vez, senhor presidente, eu gostaria que o senhor abrisse um espaço, quando a gente tivesse concluído, para a gente fazer as considerações finais a respeito da ceia da Santa Casa. Há muito a ser feito. E quem está ficando aqui, o senhor vice-prefeito está aqui, os vereadores que foram reeleitos, é momento de vocês deixarem picuinha política de lado e trabalhar em prol a cidade, no caso, a Santa Casa, no meu ver, que é um dos maiores bens que a população tatuiana tem, né? Quem de nós nunca passou na Santa Casa? Afinal de contas, a gente nasceu ali, né? Então, há algo que eu confesso para vocês, se precisar, eu vou estar disponível aí para a gente sentar uma hora e ter uma conversa para a gente bolar um plano de ação para que isso aconteça. Não é para amanhã, é para ontem. Porque, infelizmente, se continuar assim, pelo que a gente tem feito uma avaliação, e só mais uma colocação para vocês terem noção do que eu estou falando. Você chega uma pessoa lá com convênio do Bradesco, por exemplo, um AMIL, um médico que é contratado pela Santa Casa e que tem convênio com a Unimed, ele não pode atender, segundo, eu não consegui ainda decifrar essa parte aí, ele não pode atender não é isso? Está lá, quer a palavra, se quiser me corrigir aí, por favor. Que, pelo que eu entendi lá, ele não pode atender o convênio, e daí fica... o Saporito vai explicar melhor. Eu vou meter pelo seguinte, não é isso. O médico não é que não atende Bradesco, Amil, na Santa Casa porque ele tem Unimed. Ele não atende Bradesco, Amil na Santa Casa, ou seja lá qual for o convênio, porque ele não ganha para isso. Ele tem um contrato para atender SUS.
E aí ele se recusa a atender outros convênios se ele não receber. E se você for ver hoje o corpo clínico da Santa Casa, 90% não trabalha na Unimed. Tá? A maior parte do corpo clínico da Santa Casa não tem mais nada a ver com a Unimed. Eu mesmo não atendo mais na Santa Casa. Então, essa história que eu escutei a vida inteira, que a Unimed era o câncer da Santa Casa, já encheu. Santa Casa faliu depois que a Unimed saiu de lá. Tá? Se essa Unimed era prejudicial para a Santa Casa tinha que ter negociado com a Unimed valores para ganhar e para fazer a Santa Casa funcionar. Aquele problema é de gestão. Aquela Santa Casa nunca teve gestão. Foram anos de pessoas que só estavam lá para crescer politicamente, para aparecer, para ganhar, para roubar, e a gente sabe de histórias e mais histórias. Infelizmente, a Santa Casa tem que virar um hospital municipal. É a única solução. E eu sempre falei assim, Santa Casa tem que fechar. Aí o pessoal fica louco comigo. Por quê? Não é fechar o hospital, é fechar o CNPJ. Começar do zero. Começar organizadamente. Virar um hospital decente, um hospital que tem tudo para ser o hospital do município. Mas não com esse modelo que existe hoje. O modelo Santa Casa não existe mais. Isso é arcaico. Provedor. Não existe. Tá? Aquilo é uma empresa. Tem que ser tratado como uma empresa. Tá? Então, não põe a culpa onde não existe culpa. O que falta ali é gestão. É gente profissional que sabe o que está fazendo e vai começar do zero. Aquilo lá é uma dívida impagável. Você vai ver na tua auditoria. É uma dívida impagável. A história do oxigênio, de comprar uma fonte, deu branco agora, uma usina de oxigênio, eu dei para esses caras há 20 anos atrás, quando eu cheguei nessa cidade. Sabe o que eu escutei? Não vale a pena. Por quê? Porque alguém ganha no oxigênio. Fazer poço artesiano? Lógico. Pergunta se alguém quer fazer. Sabe, Ney, você tem a maior boa vontade do mundo, eu te entendo, eu compartilho com você toda a tua angústia, mas também eu estou aqui há 20 anos, eu cheguei aqui em 2001, tá? E, cara, eu desisti. Desisti há muito tempo daquele lugar. Tá? Porque não é profissional, é amador. As pessoas não querem melhorar. Você sabe que nós temos um médico infectologista há menos de 3 meses lá. Depois de 20 anos falando, agora colocaram um médico infectologista. Por quê? Por causa do Covid. Porque não tinha. Tem a comissão de infecção. Sabe? É na contramão da medicina. Perdoe. Obrigado, senhor Saporito. Eu acho que o que a gente precisa de verdade é isso. É pessoas de coragem que falam a verdade. Porque, Saporito, eu entendo o senhor, se me perdoe se eu falei alguma coisa da Unimed, são ainda achismo, não concluí nada. Não. O que o senhor falou, o senhor está coberto de razão. Foi isso que me fez eu abrir mão da reeleição. Foi isso que eu vi aqui. O que tem de pessoas colocando no papel, eu estou com o papel no carro, eu vou lá buscar agora, se vocês quiserem ver, para nós aqui, vereadores, ver o que o campeão colocou, que ele fez na cidade para sair candidato. Cara, eu vou falar um negócio para vocês, meu. Eu ajudei muita coisa, dei muitas opiniões. O Miguel está aqui de testemunha que quando ele estava de secretário aí, que foi a clínica escola, levei ideia, ajudei, conversei com um. Eu levo ideia, é o que eu podia fazer. É eu dar ideia. Eu colocar num jornalzinho, sair candidato, para mim falar, porque eu debato, porque a turma fala assim, você não fez nada, não sei o quê. Eu fiz uma proposta que era defender a pessoa com deficiência. Só isso que eu fiz. Defendi. Agora, você pegar um jornalzinho de um cara
e ficar lendo o que o cara escreveu, cara, se eu fosse, falar assim, mano, eu acho que nós não precisamos de mais ninguém, cara. Vou votar nesse cara, porque ele é fantástico. Ele resolveu todos os problemas da nossa cidade, cara. Mas enquanto nós tiver político canalha, a esse ponto, mentiroso, para colocar um absurdo desse, falar que conseguiu fazer isso, é isso que a gente vai ter. Tá aí um médico que subiu ali para falar uma realidade do que acontece, do que nós precisamos, do que a gente tem que fazer. Inclusive, doutor, essa usina que o senhor falou, o senhor que veio aqui, que é representante, ele falou assim, a gente tem o hospital de campanha do exército americano, no relento, em deserto, há mais de 20 anos essa usina lá, sem problema algum. Ele falou assim, cara, vocês estão gastando aqui em torno de 15 mil metros cúbicos de oxigênio. O que vocês têm lá tinha que estar gastando 3 mil. Tem vazamento ou alguém está... Então é isso. Eu acho que a gente tem que tomar uma providência. A gente tem que parar de subir na tribuna para falar que vai resolver, porque eu fico vendo que todo mundo fala assim, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Claro que tem que fazer. Como que vai fazer? É essa seriedade que falta no político brasileiro. Querer realmente fazer, andar com o pé no chão, independente de quem é a ideia, de quem conquistou. Somos juntos, somos políticos, não estamos sentados na mesma cadeira, temos a mesma caneta. E parar de uma vez com esse negócio de assistencialismo, isso daí não vai levar a gente para lugar nenhum. Assistencialismo não leva... Porque se começar a fazer assistencialismo, vai chegar uma hora que todo mundo vai viver assistencialismo e daí vai cair do céu. A gente tem que começar a trabalhar oportunidade, falar a verdade. Doa a quem doer. Eu falo para você que eu fui aqui, vaiado aqui, porque um dia eu falei a verdade, não sei se vocês lembram, o dia que foi o negócio lá do projeto que a gente estava para votar, lá da empresa que queria fazer no Jardim Gramado. Eu fui vaiado aqui. Eu falei para eles que não ia perder a oportunidade, que o poder público não tinha dinheiro para fazer aquilo lá, o que fizeram, vaiaram eu aqui. E cadê o dinheiro para nós fazer isso? Não tem. Então está na hora, pessoal, da gente começar a se unir, ouvir quem sabe, para a gente fazer o certo. Senão a gente vai dar com os burros na água. Muito obrigado, senhor presidente. Desculpa aí a demora. Obrigado, novo vereador Ney. Com a palavra, o vereador Eduardo Salum. Senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste, imprensa, acho que isso é importante da Câmara Municipal, vereador Ney Louco. A importância de que haja o debate, o diagnóstico de problemas. E só sobre a coisa que os vereadores estavam comentando aqui, sobre a Santa Casa, o novo vereador vai ter como achar um diagnóstico mais preciso dos problemas, mas pelo que a gente manda requerimento para caramba, para ir consultar, para ir vendo as contas, eu acho que é bem verdade quando o vereador Saporito coloca aqui que a única solução para a Santa Casa de Tatuí seria mudar o modelo de que é feita a Santa Casa. Ela tem que ser um hospital realmente municipal. Isso a gente já falou desde o primeiro ano de mandato aqui, né? E eu vou até além. Nós tínhamos que trazer, inclusive, uma faculdade, nem que for privada, de saúde pública aqui, que venha a fornecer um curso de medicina, inclusive para utilizar do próprio hospital a ideia do hospital-escola, como São Carlos tem e como acho que o modelo mais sustentável hoje de hospital que nós temos. Agora, uma coisa, o vereador foi muito assertivo, o vereador Saporito. E eu tenho que afirmar aqui, e vou além.
o problema da Santa Casa é a promiscuidade política da cidade de Tatuí. De inúmeras intervenções para uma coisa que é privada, né, mas que é de utilidade pública. Então, entra o prefeito, sai o prefeito, que não tem mais os carguinhos para colocar e vai inchando a Santa Casa. Foi feito isso por anos em Tatuí. É uma promiscuidade muito grande, tanto que a maior parte da dívida é em relação a encargos trabalhistas. Porque é uma promiscuidade gigantesca. E daí, eu venho para falar uma coisa, que aqueles que defendem, por exemplo, o fim da estabilidade do servidor público, no dia que o servidor público não tiver estabilidade numa cidade como Tatuí, a prefeitura de Tatuí vai ter um rombo igual ao da Santa Casa. Porque daí vai entrar o político, vai ter a turminha do outro e vai colocar a sua. Né? Aquela história que a gente conhece no Brasil, na nossa cidade, que o que um constrói, o outro vem, destrói e para construir de novo. O problema é que isso vai dando dano ao erário. Senhor presidente, gostaria de, primeiramente, fazer menção e parabenizar os companheiros Marcelo Oliveira, de Mauá, e o companheiro João Felipe, de Diadema, eleitos prefeitos pelo Partido dos Trabalhadores no nosso estado, aí em segundo turno. E parabenizar outras 3 candidaturas que foram muito bem no processo eleitoral, vítimas de muita mentira, mas que representaram muito o povo brasileiro, que é a candidatura de Guilherme Boulos em São Paulo, a candidatura de Marília Reis no Recife e a candidatura da Manuela Dávila em Porto Alegre. Então, primeiro fazer esse registro logo que acaba o segundo turno. E, senhor presidente, gostaria de comentar sobre alguns requerimentos que fiz esta noite. Primeiro, sobre o requerimento 1545 de 2020, que novamente eu venho até essa tribuna para falar do pontilhão ali, que liga o Santa Luzia ali e o Thomas Guedes. Ali, como já tinha colocado outras vezes, a passagem para carro, para pedestre, para animais, aquilo lá foi feito para passar carroça. Aquilo lá foi feito para passar carroça. Aquilo não cabe, ali é muito perigoso, inclusive. A gente conhece, já tem registro de inúmeros acidentes que aconteceram ali. E eu estava consultando, que é uma coisa, novo vereador Ney Louco, que me deixa muito entristecido. Porque se um vereador pega e está apontando, eu acho que eu não fui o único aqui, eu acho que o vereador Proença, se eu não me engano, já tinha falado disso daqui, se eu não me engano, em algum requerimento, acho que tem outros vereadores que já tinham falado. Se os vereadores, a Câmara Municipal está apontando a tanto que tem um problema ali, sei que depende de recurso para melhorar aquela questão. É função de um secretário que ganha, o que um secretário ganha em Tatuí, é pegar e responder a gente e falar, não, ó, tá bom, eu vou fazer um projeto sobre isso daqui e vamos tentar captar recurso para tornar aquele local, o pontilhão, menos perigoso. E a resposta é impressionante, né? É uma secretaria mandando para outra, daí o secretário vira e fala... Isso é o requerimento que fiz em abril de 2019. Informamos que não há previsão de ampliação do referido estatuto. Sem mais para o momento, aproveitamos a oportunidade para renovar nossos protestos de elevada estima. Acho que tem que ter elevada estima não comigo, tem que ter elevada estima com o povo de Tatuí. Né? E para isso, teria que minimamente... ter sido feito um projeto. Até agora não tem absolutamente nada. A gente aponta, o vereador João Éder não está aqui, nós fizemos um debate amplo sobre o plano diretor da cidade. Um dos principais problemas apontados em audiência pública, principais problemas apontados na comissão, em debate, é o quê? É esse pontilhão. Mas parece que a gente está aqui para falar, a gente é representante do povo, mas jogam para o lado. Presidente, também quero comentar meu requerimento de 1550. Venho fazer esse requerimento para falar na margem ali do Ribeirão Manduca, entre a Capitão Lisboa e a Alfredo São de Oliveira, que é aquela ponte, um pedacinho ali da ponte, quando caiu a ponte principal, era desviado o trânsito para lá. Entre ali, a Capitão Lisboa e essa Alfredo São Oliveira, você tem muito lixo jogado e há muito tempo já. Então eu estou vindo para registrar e para que a prefeitura vá fazer devidamente a limpeza pública naquele local. Também, senhor presidente, tenho reparado que os funcionários, trabalhadores da zeladoria urbana, daí não sei se é os públicos ou os terceirizados,
não tem como afirmar, estão trabalhando sem EPI. Tanto aqueles de ouvido, quanto o óculos, enfim. Então, venho também para fazer esse apontamento. Senhor presidente, volto a falar aqui, como o vereador Ney Louco já subiu nessa tribuna a falar, e como eu também já falei em outras vezes, sobre os pacientes ostomizados em Tatuí. Então, vereadores, eu tenho me aproximado muito da pauta dessas pessoas ostomizadas. E a cirurgia que eles fazem é tão importante para essas pessoas. O vereador Ney Louco conhece inúmeros relatos, nós já conversamos tanto sobre isso. E é tão importante. Dá oportunidade para as pessoas continuarem vivendo. E o que a gente vem ouvindo já há tempos é que, além de nós não termos um profissional com essa especialidade, nós não temos um aparato público preparado para essas pessoas. Se eu não me engano, os levantamentos que têm sido feitos de maneira informal, nós temos mais de 400 pessoas em Tatuí, ostomizadas. E daí, não tem uma pessoa que especificamente que faça a troca de bolsas, realize a limpeza, a orientação alimentar para essas pessoas, além da saúde da pele. E daí, nós vereadores, é a coisa mais triste possível, é você ver a pessoa com uma série de queimaduras, né, no buraco onde essa pessoa vai a bolsa dela. Por quê? Porque não tem um especialista que saiba qual a bolsa certa para colocar lá, como que tem que ser colocado, e faça a higienização, cuide da ferida, cuide do pós-cirúrgico. Então, além de uma coisa que nós tínhamos que pensar em Tatuí para esses profissionais, no vereador Ney Louco, que é o trabalho psicológico dessas pessoas. Porque muitas dessas pessoas acham que não vão ter uma vida normal mais para frente, e elas acham que não vão poder mais trabalhar, não vão poder mais se relacionar com os seus familiares, não vão poder sair para uma praia, se divertir, nem nada. E daí, essas pessoas fatalmente caem em depressão profunda. Então, nós temos que ter um carinho com esta pauta, e eu venho novamente para essa tribuna, aprovei aqui, se eu não me engano, até em coautoria com o vereador Ney Louco, o Dia Municipal do Ostomizado, para dar visibilidade a esse setor. Então eu peço à senhora prefeita que olhe com carinho para essa questão. Senhor presidente, vou pedir só que você estenda só mais um pouquinho, porque o último requerimento que eu queria comentar é sobre a UPA. Ótimo, obrigado, novo vereador. O meu requerimento é direcionado à prefeitura para que cobre a OS e ao Instituto Inovare, que administra a UPA. Na verdade, nobres vereadores, até ao vereador Sapolito que estava colocando aqui, eu tenho muito receio desse tipo de modelo de gestão, porque, por exemplo, eu estou mandando um requerimento para a UPA, e como é esse Instituto Inovare aqui, que administra, é privado, né? Ele não tem obrigação de me responder. Não tem obrigação por lei de me responder. Isso é o problema de você pegar o que é de responsabilidade pública e passar para a iniciativa privada. Eu recebi denúncia essa semana que 5 pessoas que passaram pela triagem e receberam lá a classificação de risco para a espera de 2 horas. Daí, esperaram mais do que 4 horas ali. Então eu estou questionando quais os critérios da administradora para a criação das faixas de risco, qual a média de tempo de espera por faixa, e se há falta de médicos. Eu acho que é uma questão que nós, vereadores, temos que começar a observar, inclusive, para entender, porque eu imagino que a prefeitura tenha um contrato que essa empresa tem que seguir, né? Então nós temos que fiscalizar isso daí. A questão é que, quando foi falado do pronto-socorro, eu ouvi isso no pronto-socorro. O pronto-socorro está acabado, está tudo horrível, mas é por causa de uma coisa, que tudo que é o recurso está indo para a UPA, para construir a UPA. Então agora nós não podemos mais aceitar problema na UPA.
né? Nós não dá para aceitar mais problema. Eu sei que nós estamos num momento complicado, que é da pandemia, do coronavírus, só que, minimamente, tem que ter uma empatia com as pessoas, no tratamento dessas pessoas, e não dá para um sujeito que chega lá, uma pessoa que está doente, chega lá e ficar esperando mais de 4 horas, né? Nem se a pessoa tiver com o menor problema, ele está com a gripezinha de verdade, não aquela do Bolsonaro, né? A gripezinha. Nem que tiver com uma gripezinha 4 horas, esperando na UPA, eu não acho que seja possível isso. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eduardo Salum. Com a palavra ao vereador Bolsonaro da Rádio. Eu vou passar a presidência para o vereador Eduardo Salum, nosso vice-presidente, que eu vou fazer o uso da palavra. Com a palavra, o vereador Marquinhos de Abreu, que inclusive fez um requerimento sobre a UPA também. Acho que é uma preocupação do novo vereador. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão nos assistindo pela nossa TV Câmara também. Gostaria de cumprimentar nosso presidente de exercício, o vereador Eduardo Salum, demais componentes da mesa e todos os vereadores aqui presentes. A imprensa, a nossa Guarda Municipal e todos os funcionários. Em relação ao meu requerimento que eu fiz de 1510, que requer a diretora técnica da Santa Casa de Misericórdia de Tatuí, doutora Maria Laura, que informe quais os convênios estão sendo atendidos pelas equipes médicas dentro do hospital. Eu fiz esse requerimento porque, por esses dias, eu tive conversando com a doutora Maria Laura, com a provedora da nossa Santa Casa, e a interventora da nossa Santa Casa, e no qual ela levou uma advogada também, que era da médica, e nós fizemos esta reunião junto com uma pessoa responsável por um convênio médico também. E eu gostaria de deixar bem claro aqui, para a doutora Maria Laura, que é o seguinte, que a advogada dela falou que não podia atender os convênios, os médicos que estão lá dentro, porque ela paga para receber do SUS. Então eu gostaria só de informar o seguinte, que há uma contratualização entre Santa Casa e Prefeitura. Não há uma contratualização entre Prefeitura e os médicos. Então há uma contratualização entre Prefeitura e Santa Casa, no qual a Prefeitura compra os atendimentos em relação à Santa Casa, número de internações e etc. Então o que acontece? A Santa Casa tem que fazer um contrato com as equipes médicas lá dentro para atender não somente o SUS, mas também atender os convênios, no qual os médicos vão receber pelo atendimento do SUS e vão receber também pelo atendimento dos convênios. Então, nós precisamos que se faça esse contrato. E o que acontece? A Prefeitura elaborou este contrato para que fosse feito dessa maneira. E o que aconteceu? Infelizmente eu falo isso, que as equipes médicas não querem atender. Não querem assinar esse convênio. Não querem assinar esse contrato. Então, eu gostaria de dizer aqui, que é o seguinte, que foram apontados alguns benefícios para melhorias da Santa Casa pela SEI, que foi citado aqui, que é o oxigênio e etc. Mas não podemos nos esquecer que os convênios são essenciais. Não existe uma Santa Casa que não atenda convênios. Isso não existe. Como o nobre vereador Ney Louco falou aqui, nesta casa, que houve uma boa administração e que eu dei lucro para a Santa Casa, superávit administrativo, quando estive lá.
Eu não fiz milagre. Eu fiz a maneira certa que tinha que se fazer. Nós atendíamos convênio lá dentro. E a equipe que não quis atender o convênio, tchau. Eu dei tchau. E foi atendido. Nós substituímos essas equipes. E é o mínimo que eu falo para essa secretária municipal de saúde que está nesse ato, representando a prefeitura, tem que fazer. Tem que fazer isso. A Santa Casa tem que atender convênios. Se as equipes médicas que não estão lá dentro da nossa Santa Casa não querem atender os convênios, vai me desculpar. Vai ter que trocar as equipes médicas. Vai ter que trocar. Doa quem doer. Agora, se estão lá dentro do hospital atendendo o SUS, vão ter que atender também os convênios. Ah, mas não pode, Marquinho, porque nós recebemos do SUS. Pode sim. Pode sim. Por quê? Faz um contrato. Chama as equipes e faz o contrato. Então é isso que tem que ser feito. Urgentemente. Porque eu vi os dados da SEI. Eu já verifiquei isso daí. Gostaria até de parabenizar o presidente da SEI pelos trabalhos de toda a equipe da SEI, porque eu já vi isso daí. Então nós temos urgentemente que fazer isso daí. Nós temos que atender todos os convênios lá dentro do nosso hospital. Porque o SUS é deficitário. A gente sabe que o SUS é deficitário. Se é deficitário, o que nós temos que achar? Outras formas da Santa Casa receber. E uma das formas é o convênio. Então nós precisamos pensar nisso logo. Logo, porque os dados são assustadores. E o presidente da SEI vai falar em relação a isso na hora oportuna. Então nós precisamos ver isso aí. Agora, eu perguntei para o advogado o seguinte. Muito bonito que a senhora está falando, doutora, que não pode. Mas a senhora entende alguma coisa de saúde? É isso que eu perguntei. E deixei bem claro, a senhora não entende nada de saúde. Então teve que me engolir. E é isso que nós precisamos fazer. Então vai minha dica aí o mais rápido possível. Secretária Municipal de Saúde. Vai minha dica aí o mais rápido possível. Que entre em contato com essa interventora e já comece a fazer esse processo. E gostaria de falar aqui também sobre a UPA. Como o novo vereador falou aqui, meu celular não parou de tocar esse final de semana. Atendendo a nossa população. E nós estamos vendo a dificuldade que está tendo lá dentro. Não podemos fechar os olhos. Se o atendimento lá dentro, na UPA, estiver prejudicado, nós temos que melhorar esse atendimento. Vou dar exemplo aqui. Paciente que passa por um médico lá dentro da UPA. O médico dá alta para o paciente e fala o seguinte: você tem que procurar um especialista no assunto. O que acontece? A pessoa vai na UBS, demora 30 dias para fazer a marcação num clínico. Depois demora para ir no CEMEM. Então, quanto tempo fica essa pessoa sem atendimento médico? Se foi atendido pela UPA, que o médico já prescreva, através de uma guia de referência, e caminha direto para o CEMEM. Para que não precise esse paciente voltar para uma unidade básica de saúde. Senão vai demorar muito tempo, e não só isso. Vai ter problema de gasto, que o município vai ter, e também vai tirar uma vaga de uma pessoa que está precisando na UBS. Se ela já passou na UPA, já saiu com uma guia de referência para um urologista, para um cardiologista, para qualquer outro médico, pega essa guia e vai no CEMEM fazer a marcação. Por que tem que ir numa UBS? Eu não me conformo, gente. Tem coisa que olha, não é possível. Não é possível que só eu veja isso daí.
Além das consultas que você vai economizar, tem exames também que eu vou economizar. Porque o paciente já saiu fresquinho de lá. Então isso é importante. Agora, nós temos que ver também, temos que tomar cuidado em relação à retaguarda. Por quê? Se tem médicos que a prefeitura paga para dar suporte de retaguarda, das diversas especialidades que tem, se chamar um médico de retaguarda, o médico vai ter que ir atender. Se precisar de um pediatra, tem retaguarda e pediatria, a prefeitura paga para isso. Ginecologista, tem pediatra, tem ginecologista. Neurologista, tem neurologista. É pago. Ortopedista, tem ortopedista. Então precisa disso. Eu não sei como é que está essa retaguarda. Mas a retaguarda tem que funcionar. Se não tiver funcionando a retaguarda, vai ter que trocar. E de saúde eu tento um pouquinho. Tenho 26 anos, mais de 26 anos na área de saúde. Eu sei o que eu estou falando, fui interventor no hospital também. Trabalho de saúde há 26 anos. Então nós temos que dar uma atenção ao paciente. E isso está precisando, com urgência, fazer isso. Eu estava analisando e vi, nesse final de semana, quantas pessoas me ligaram. Agora, você vai ligar para o responsável e não atende o telefone. Então, pera um pouquinho aí. Tem coisa errada. Se a pessoa está no cargo, tem que atender. Porque nós não estamos lá de brincadeira. Nós estamos lá para ver o que a população está precisando. Nós temos que dar essa qualidade de atendimento à população. Nós precisamos disso. Então, eu vi a necessidade nesse final de semana. O que aconteceu? Vários pacientes me ligaram. Várias famílias me ligaram. Então, nós estamos precisando, urgentemente, rever aqueles atendimentos lá na UPA. Gostaria de agradecer mais uma vez, até o desabafo, peço desculpas aos vereadores pelo desabafo, e agradeço ao nosso presidente em exercício pela palavra. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos. Obrigado, novo vereador. Eu gosto muito quando o novo vereador desabafa. Representa muito a população de Tatuí. Em votação, os requerimentos. Eu voto ou não voto, né? Os requerimentos foram aprovados por 11 votos. Em votação, as moções. A moção foi aprovada por 11 votos. Passo a palavra ao vereador Marquinho de Abreu. Obrigado ao vereador Eduardo Salum. Você colocou em votação, Eduardo? Foi aprovado por 11 votos os requerimentos e as moções. Essas moções, né? Foi aprovado os requerimentos e as moções. Requerimentos à prefeita, 1507, 1509, 1511 a 1541. 1543 a 1545, 1547 a 1549 e 1549, 1550, 1552 a 1554 e 1556 2020. Requerimento das comissões 1508, 1510, 1542, 1546, 1548, 1551, 1555 2020. Que o senhor secretário proceda à leitura do projeto de lei legislativo 078.
Acho que o senhor deveria ser secretário de saúde, senhor presidente. Projeto de Lei 078/2020 dispõe sobre a instituição do Dia do Abutre, raça em extinção, Motoclube do Brasil, no âmbito do município de Tatuí, da outra providência. Autoria, Valdeci Antônio Prense. As comissões. Que o senhor secretário faça a leitura dos votos de pesar dessa sessão. Verdade mesmo. Votos de pesar às digníssimas famílias de Eduardo Vieira de Camargo, professor Miguel Marquinhos de Abreu, Antônio Carlos Santeguete, professor Miguel Marquinhos de Abreu, Meliciana de Jesus Dias Torre, Ronaldo Mota, Valdir Vieira de Lisboa, Eduardo Salum e Marquinhos de Abreu. Vai pôr pro Maradona, não é? Verdade. Quer pôr, senhor? Pode ser em nome da casa, doutor Sapolito? Então faz em nome da casa. Um minuto de silêncio com homenagem póstuma aos falecidos. Nada mais havendo a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Muito obrigado pela presença, que Deus abençoe a todos e tenha uma ótima noite.